Estamos de volta com o Educador, aqui recebendo a professora Valéria Nepomuceno. Professora, vamos continuar falando sobre a escola, né, a Certo. importância desse debate na escola, na educação. Então, eu estava falando da importância mesmo da escola, né, já desde a educação infantil, né, porque imagina que as crianças só devem conversar sobre esse assunto quando elas estão bem com 10 anos, 11, não, e é justamente o contrário, né. Desde pequena a gente deve conversar com elas sobre essas situações que podem ameaçá-la, né, ameaçar seu corpo. E a escola, ela tem como a criança passa muitas horas na escola, e se você imagina a creche, a criança passa quase que o dia inteiro na escola, ela não está com a sua família, né. Então na creche ela está manhã, tarde e sai no finalzinho da tarde, iniciozinho da noite, né. Então, né, na creche, a gente precisa que esses profissionais, os professores, pedagogos, a gestão da creche, ela, e elas são muito, como convivem muito tempo com as crianças, conseguem observar diferenças. Diferenças no humor, diferença no No comportamento. comportamento, na participação das atividades. Às vezes a criança deixa de participar das brincadeiras e tudo, né. E essas pessoas, os profissionais, eles precisam questionar o que está acontecendo. E isso não pode ser uma coisa, vista sem preocupação pela Uhum. escola. A creche, a escola, ela precisa, tentar entender, conversar com a criança, perguntar o que está acontecendo, observar se no corpo tem alguma marca, porque às vezes é algum tipo de violência física que ela está sofrendo, algum maltrato físico. E começar a se identificar, conversar com a família, às vezes, e só isso não é o suficiente. Se de fato essa violência é identificada, a escola, a instituição escola, ela é obrigada a notificar o conselho tutelar daquela sua região, né. Às vezes o município não tem mais do que um conselho tutelar, mas geralmente tem mais de um conselho tutelar, a depender de onde a creche, a escola se localiza, ela vai buscar o conselho tutelar. A escola é obrigada a notificar. E isso não é eu que estou falando, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma lei federal, né, não é uma portaria, não é um decreto, não, é uma lei federal de 1990 que determina que as escolas, as unidades de saúde são obrigadas a notificar ao conselho tutelar. Na verdade, todas as instituições, ao receberem casos de violência contra a criança e adolescente, elas precisam notificar o conselho tutelar. A nossa polícia notifica o conselho tutelar, é obrigação, né. Às vezes as instituições pensam assim: eu não vou notificar, eu não quero notificar, então não tem querer, né. Então essa é uma coisa que a escola precisa fazer, fazer muitos diálogos com os conselheiros tutelares, as conselheiras tutelares da sua região, para ter essa abertura e estar sempre dialogando sobre essas suspeitas de violência, porque é muito importante também. Outra coisa fundamental é que o estatuto, ele fala que, você não precisa, você não é o professor, a professora não é policial, então ele não vai investigar se houve a violência ou não, não é papel dele, é papel da polícia a investigação. E por isso que o estatuto fala que a suspeita de violência contra a criança precisa ser notificada, porque é ao suspeitar que você está dando a chance daquela criança sair daquela Da situação situação de de violência. violência. Então alguém suspeitou, assim, eu estou acompanhando a criança, ela vem machucada, ela vem queimada de cigarro pra isso é uma pra mim, eu tenho quase certeza que essa criança, não, eu não tenho 100% de certeza, você não precisa ter 100% de certeza, você não precisa encaminhar essa criança para um acompanhamento psicológico, não é seu papel. Na escola, o seu papel é notificar o conselho tutelar, é dialogar com a família e contribuir com as outras fases dos encaminhamentos da situação, porque às vezes tem desdobramentos. Do conselho tutelar vai para a polícia civil, da polícia civil se abre uma investigação, às vezes essa investigação conclui com o relatório da polícia, informando ao Ministério Público de que há sim indícios de que houve um crime, começa tudo de novo na fase do Ministério Público e às vezes a escola é chamada
também para dar o Como seu um rol de depoimento, testemunhas, né? dar o seu depoimento também do que ocorreu. E isso deve ser visto com naturalidade. Às vezes as pessoas, isso faz parte do sistema de justiça e segurança. As pessoas têm muito medo das instituições que Sim. constituem esse eixo que nós chamamos do eixo da defesa e responsabilização. Mas a gente tem que acabar com isso e contar com essas instituições, na verdade, exigir que essas instituições cumpram seu papel, que o Conselho Tutelar cumpra seu papel, que a polícia cumpra seu papel, que é a forma da gente resguardar que aquela violência não volte a ocorrer com a criança, que ela se afaste dessa pessoa que está agredindo. Como é que isso vai acontecer se as instituições não funcionarem, se a escola não denunciar, se o Conselho Tutelar não tomar providências, se a polícia não investigar? Nós estamos entregando a criança para viver anos e mais anos sob uma situação de violência, não é mesmo? Exato. Agora, professora, teve um período bem difícil onde professores e professoras eram proibidos de falar sobre o corpo nas escolas. É. E foi um período difícil, a gente ainda colhe frutos dessa época aí. Mas como foi esse período? Tiveram mais. As denúncias aumentaram, elas diminuíram? Como é que foi essa fase? Foi uma fase meio difícil, né? Foi os últimos 7 anos, né? A gente pode até determinar historicamente, né, a partir do golpe de 16, né, da presidenta Dilma, quando o Michel Temer assume, e somando com os 4 anos do governo do Jair Bolsonaro, nós temos 6 anos que foram de retrocessos gravíssimos na política da educação do país. Claro, quando você tem alteração na política nacional, de perspectiva, de proposição, isso que você estava colocando, não se pode falar determinadas palavras, é proibido falar em gênero, é proibido falar na diversidade sexual. Quando você tem isso, com determinações em nível nacional, isso chega ao Estado e chega aos municípios. Com certeza. Né? E todos esses últimos anos foram anos em que a gente tem aumento da violência sexual e nós temos, de novo, um retrocesso do que a gente vinha conseguindo dialogar com as escolas, da importância de se discutir determinados temas com crianças e adolescentes e jovens, né? E jovens também. E a gente tem também um retrocesso na sensibilização dos profissionais, da importância que isso tem e da importância do seu papel. Porque aí outros argumentos, né? Aparecem argumentos conservadores, que não fazem o menor sentido, que não tem nenhuma ciência que fundamente, né? Então, foi um conjunto de retrocessos, assim, um impacto muito negativo no tema da violência sexual contra crianças e adolescentes e na relação disso com as escolas, né? A gente teve um período de muita dificuldade e que a gente está tentando recuperar, mas não é um processo rápido, né? Então, as pessoas confundem a questão conservadora, o fundamentalismo religioso também, muito, muito arraigado a essas discussões, né? Enquanto, assim, coisas absurdas que a gente ouve de pessoas até, assim, pessoas que passaram por uma universidade, que têm uma formação, né? Que se Uhum. espera que elas tenham, assim, uma aproximação com a ciência, com a verdade, a busca da verdade, se aproximar ao máximo dessa verdade. E a gente escuta ainda pessoas dizendo que educação sexual, a proposta de uma educação sexual na escola é ensinar crianças a fazer sexo, por exemplo, né? É de uma total ignorância, né, própria de quem não tem nenhuma. É justamente ao É contrário, né? justamente o contrário, né? O poder que isso tem de prevenir as situações. São vários relatos, né? A gente sabe de que, às vezes, você vai fazer uma sensibilização na escola e uma criança ou um adolescente levanta e identifica aquilo que ela vivencia como sendo uma violência sexual na hora. São vários relatos. E esses casos, então, aí são encaminhados para o Conselho Tutelar, encaminhados para a polícia. Só aí. Às vezes é um evento, se você buscar notícias na internet com relação a isso, você vai ver vários casos reais de oportunidades que as crianças e adolescentes têm na escola, geralmente no 18 de maio, no mês de maio, e que alguém vai palestrar na escola sobre o assunto e a criança, o adolescente, então, se identifica, diz, eu estou passando por isso, então isso não está certo, isso. Aí ela fala. Ou seja, na escola, ela está lá anos e mais anos e ninguém
chegou, se aproximou, ela teve a confiança para falar. Interessante. Professora, eu queria aproveitar para falar sobre o seu livro, né, que a senhora é organizadora desse livro. Isso. Fala um pouco sobre a pesquisa, eu posso mostrar Sim, vou mostrar aqui para quem está assistindo a gente, mas, conta um pouco sobre a pesquisa, sobre números, sobre dados. Ele está disponível também em e-book, né, então as pessoas isso, podem ter acesso pode ter a ao conteúdo. Fala um pouco para a gente da pesquisa. é. A Deixa eu pesquisa colocar aqui. é uma pesquisa, realizada pelo GCRIA, o FPE, uma universidade inglesa, a Universidade de Nottingham, e Freedom Fund, que é uma organização internacional que tem uma preocupação no tema do tráfico, escravidão moderna e tráfico de pessoas. Então, nós construímos Já. essa pesquisa, o projeto de pesquisa. Eu digo, na verdade, a gente fala que é uma pesquisa, mas são 4, porque ela é uma pesquisa grandiosa. Foi uma pesquisa que nós ouvimos adolescentes, ouvimos especialistas, fizemos uma busca muito grande nos documentos, nos sistemas oficiais de notificação de casos de violência contra criança e adolescente, os sistemas nacionais e estaduais também, ligados à saúde, à assistência social, à segurança pública, à educação. E, e fizemos uma pesquisa também muito grande em legislações e planos de políticas públicas, né, para entender um pouco essa tendência das políticas de enfrentamento. Qual é a resposta que o Estado vem dando? Então, foi uma pesquisa que eu digo que são 4, porque ela teve esses 4 eixos, né? E assim, eu precisaria de muitas horas para dizer todos os achados da pesquisa, mas tem algumas coisas que eu acho que são extremamente importantes. Aproveitar a oportunidade do programa, né? Nós escutamos adolescentes, e adolescentes que tinham o mesmo perfil socioeconômico, tanto do território de moradia, apesar de serem de municípios diferentes, a idade também semelhante, né, assim, parecidas, e uma situação, todos, assim, uma situação de pobreza, né. Mas a gente queria entender como é que alguns desses adolescentes se envolviam com a situação da exploração sexual comercial e outros não. O que é que a gente tinha de elemento que eram elementos mais protetivos, né, para essa criança, para esse adolescente, aliás, e outros que vulnerabilizavam mais, né. Então, escutar os adolescentes, assim, eu acho que é o grande diferencial da pesquisa, por isso que eu vou gastar mais tempo falando disso. Eh, os adolescentes, eles conseguem a gente consegue, identificar, por exemplo, uma coisa que nós gostaríamos muito de saber, é a opinião deles sobre os serviços, porque nós entrevistamos adolescentes que estavam vinculados às instituições de atendimento. Então eles estavam em algum processo de atendimento, né, ou organizações da sociedade civil ou instituições, do governo, né, municipais. E esses adolescentes, então, na sua grande maioria, como eu falei, são famílias muito pobres, casos extremamente, assim, que são casos que vulnerabilizam para a exploração. Um dos casos é a relação com o trabalho infantil. Então, alguns desses adolescentes, eles trabalhavam, e o trabalho infantil, além de ser uma forma de exploração, inclusive uma das piores formas de exploração sexual, né, a exploração sexual é uma das piores formas de trabalho infantil, né, já é uma coisa definida. A gente tem que, quando ele está trabalhando, a depender desse trabalho, por exemplo, nós tínhamos uma entrevistada, uma adolescente, que ela trabalhava no mangue com a mãe, pescando, para vender produto e tentar se alimentar durante o dia com a venda daquele pescado. Saía de lá à tarde, já no finzinho da tarde, ela ia para um bar trabalhar como garçonete. E a gente está falando de uma menina de 15 anos. No meio desse tempo dela, que ela saía de madrugada muito cedo com a mãe, para o mangue, né? Ela tinha escola. Às vezes dava para ela ir, às vezes não dava. E ela ia muito motivada, isso é uma coisa que aparece por mais de um entrevistado, pela merenda, a oportunidade da alimentação na escola.
E quando essa adolescente, eu estou pegando esse caso porque ele é bem emblemático, porque ele envolve o trabalho infantil e envolve essa coisa de ir para um bar num município que é um município turístico, por causa da praia, e no bar você sabe, né, o assédio ele é muito mais fácil, né? Essa É. adolescente Ela sozinha, está exposta desprotegida, ali a não, pessoas estranhas o exposta tempo inteiro, a né. ser abordada. Então esse é um dos casos, assim, que eu acho que é emblemático, como outras formas de violência contra a criança, elas vão se agregando, né, e vão vulnerabilizando esse adolescente à possibilidade de entrar na exploração sexual comercial. Outras questões que envolvem o uso de drogas, né, as dificuldades de relacionamentos com a família, às vezes esses adolescentes passam a viver nas ruas, a morar nas ruas, o trabalho infantil, eu já falei, e outras questões que são questões mais protetivas. O que é que faz a diferença entre os adolescentes? Porque quando nós entrevistamos, alguns adolescentes, eles não foram identificados por nós, para a gente, como tendo passado pela exploração sexual, mas na Uhum. entrevista eles falaram: eu já vivi isso. Nossa. A instituição, quando nos indicou o adolescente, né, que a gente, para identificar esses adolescentes, nós dialogamos com as instituições, o perfil desse adolescente, a instituição apresentava, fazia uma reunião com a gente, e a gente disse: não, esse está legal, esse não. Porque às vezes um adolescente está muito vulnerabilizado, está passando por algum adoecimento emocional, que não é, a entrevista não é uma coisa que vai ser boa para ele, né? Então a gente não, alguns casos a gente não quis entrevistar. Mas dentre esses que chegavam para a gente, alguns, os próprios adolescentes, as próprias adolescentes é que nos falavam: eu passei por isso. As instituições não identificavam, né? E os casos mais interessantes, positivos, no sentido de positividade, eram os casos em que o adolescente ele tinha uma rede de proteção. Ele tinha a família e tinha uma rede de proteção que possibilitava que ele não precisasse, por exemplo, se envolver no trabalho infantil, ou que ele fosse mais acompanhado na escola, não é? Ele estava mais protegido. E uma coisa muito importante é quando esse adolescente participa de algum projeto social, de alguma organização da Hum. sociedade civil, né, de alguma ONG ou OSC, como hoje estão falando. Então era muito interessante, nessas organizações da sociedade civil, e Pernambuco tem muitas, eles passam por processos formativos, e algumas ONGs trabalham a educação sexual, é um tema. A violência sexual é outro tema abordado, os direitos da criança e adolescente, o estatuto é trabalhado, não é Que trabalhado nas bacana. escolas. Nas escolas não, a gente não vê E esse. se criam multiplicadores, né. Exatamente, e alguns passam a ser multiplicadores mesmo, e eles são às vezes formados para serem multiplicadores. Que Então, bacana. quando a gente entrevistou esses adolescentes, eles tinham um diferencial, eles estavam mais protegidos, porque eles também tinham a autoproteção, eles tinham essa fortaleza que vinha da instituição, que eles tinham um vínculo, e muito interessante, eles levavam para a família as discussões. Muitos relatavam como eles chegavam em casa e orientavam a própria mãe, os irmãos, sobre determinados temas. Então, esses são algumas coisas que nós identificamos como instrumentos de proteção, né? Que, apesar de serem todos de famílias muito pobres, morarem em comunidades realmente muito de difícil acesso à política pública, das questões dos aspectos de infraestrutura da comunidade muito precários, todos terem esse mesmo perfil, alguns estavam muito mais protegidos a essa exploração sexual comercial do que outros, né. Então tinha elementos aí que fortaleciam e outros que vulnerabilizavam, né. Professora, é muito significativo que a senhora esteja na TV Alep, porque a senhora esteve em audiência na Assembleia Legislativa falando sobre o tema. Foi o ano passado, está No fazendo um ano agora. Isso. E quais foram esses elementos que a senhora levou para a discussão na Assembleia É, Legislativa? Quais foram os pontos importantes aí para eu o estado de Pernambuco? estive eu estive foi uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, a deputada Dani Portela, presidente da comissão, fez uma audiência pública por conta do 18 de maio, e eu tinha lançado o relatório da pesquisa. Então eu fui lá falar um pouco sobre, mas era muito pouquinho tempo. Então eu estrategicamente levei sugestões para o orçamento público.
Então, quando eu estive na Alep, naquele momento, à luz dos resultados da pesquisa, a gente pôde apresentar propostas para o orçamento público de Pernambuco de ações urgentes. E uma das ações urgentes que nós apresentamos, entregamos à comissão por escrito, enviamos por e-mail, foi a necessidade de criação de delegacias de proteção da criança e do adolescente, que é uma reivindicação de décadas. Sim. Porque Pernambuco ele tem esse particular, ele é sempre pioneiro. Ele é pioneiro em tudo, mas depois ele não desenvolve. É pioneiro para o Brasil. Por exemplo, a Polícia Civil de Pernambuco foi a primeira a se reordenar no país para se adequar ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas hoje, no estado de Pernambuco, nós temos 3 delegacias de proteção. 3. Uma fica... me perdoem se houve alguma alteração do ano passado para cá. Que eu não acompanhei, mas assim, uma é em Recife, uma unidade é em Paulista e a outra unidade é em Jaboatão. E o que é que a pesquisa revelou, né? Que as nossas crianças, quando sofrem violência sexual, elas vão para a delegacia de bairro, elas vão para a delegacia comum, que não são especializadas para relatar a violência que sofreu. E nós temos relatos de adolescentes que nos disseram, eu fiquei constrangida, eu estava na delegacia, só tinha homens me atendendo. Eu estava na delegacia, a porta aberta, em que transitavam pessoas, eu falando aqui e as pessoas passando atrás. Portas abertas, todo mundo ouvindo o que eu estava falando, e só tinha homens, eu não consegui falar. Então, uma das coisas que eu fui fazer lá na Alep é que o estado de Pernambuco precisava, pelo menos, e a proposta que a gente levou foi essa, criar, nos próximos anos, pelo menos 5 delegacias atendendo algumas regiões do estado. Porque é uma forma do Estado violar o direito da criança e do adolescente. Porque nesse momento, no momento em que uma adolescente está contando isso para a gente, ela está, na verdade, falando que ela está sofrendo uma violência institucional. Porque na instituição que ela chega para falar de uma violência que aconteceu e ela não é protegida, e ela é exposta, e ela é constrangida, significa que seja qualquer que seja a instituição, é uma instituição que está desprotegendo e está cometendo uma violência, que é o tipo de violência que nós chamamos de violência institucional. Sim. Então, a gente foi dizer isso, olha, a gente precisa de delegacia de proteção, de ampliar isso, porque é uma contradição muito grande, né? A gente fala em proteger as crianças, eu não sei como isso ficou, por exemplo, no novo pacto criado pelo governo do estado, não sei como é que isso ficou, mas isso é uma questão urgente. Sim. Urgente. É inadmissível que uma criança, um adolescente ou uma criança chegue numa delegacia de bairro onde tem adultos com casos tão diferenciados para serem atendidas nas suas várias situações de violência, qualquer ela que seja, e principalmente a violência sexual. Essa foi uma das coisas, um dos recados que eu fui dar lá na Alep. Professora, quem quiser conhecer o GCRIA, vocês estão no Instagram? Isso, estamos no Instagram, no Facebook. Então, só procurar GCRIA UFPE. GCRIA UFPE, que vai nos achar. E Spotify também, né? Só é colocar lá GCRIA UFPE, que localiza também os podcasts no Spotify. Isso, nós temos 2 temporadas de podcasts sobre autoproteção de crianças e nos próximos dias a gente está lançando a 3ª temporada, que vai ser sobre racismo na infância e autoproteção de crianças, que foi o tema do nosso último projeto de extensão, em que a gente fez formação com 70 profissionais e estudantes de serviço social e pedagogia, né, que nós sempre buscamos incluir aí os estudantes da educação, né, sobre racismo na infância, porque nós entendemos, o grupo de pesquisa entende, que quando a gente está falando de racismo na infância, a gente está falando de um crime. A gente não está falando de bullying. Nós estamos falando de um crime contra a criança e adolescente. É preciso dizer isso, e foi isso que a gente fez, contando com professores maravilhosos que deram conta aí do recado, da sensibilização desses profissionais para ter atenção à criança pequena com relação ao racismo. Maravilha. Professora, eu agradeço profundamente a sua presença nesse programa. Para nós é muito importante falar sobre o tema e para nós é muito importante falar sobre o tema com a sua presença
que é pesquisadora já há tanto tempo e a gente acompanha seu trabalho e a gente tem muito respeito, muita admiração pelo seu trabalho. Então eu fico muito grato, agradeço em nome da escola, agradeço em nome do estado de Pernambuco, né, porque esses resultados da pesquisa para nós é muito importante. Então eu faço um agradecimento público ao seu trabalho, ao trabalho de Obrigada. pesquisadoras e pesquisadores que estão à frente dessa ação, como a senhora na universidade. Então muito obrigado pela sua presença nesse Eu programa. também agradeço e parabenizo o programa, né, na área da educação é importantíssimo, né, a gente está levando essas informações. Muito obrigado. E a gente volta com o Educadoc. Um abraço para vocês.